A lei de Deus é a expressão máxima de seu caráter e seu cumprimento é dever de todo ser humano. Escrita em tábuas de pedra pelo próprio Criador, a lei moral, os 10 mandamentos, ainda estão em vigor e devem ser observados. No entanto, no meio cristão, muitos líderes e pessoas sinceras afirmam que a lei de Deus foi abolida na cruz do Calvário. Seria isso verdade? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Acomode-se e prepare-se. O Está Escrito começa agora. Querido, a verdade é uma só. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você reparou? Jesus ele não disse ser um dos caminhos. Aqui é um artigo definido: eu sou o caminho. Ou seja, esse costume popular de inventar algumas técnicas para se achegar a Deus, biblicamente não funcionam. Sabe esse pensamento que diz todos os caminhos levam a Deus? Pois é, isso é uma grande farsa, uma grande mentira. Todos os caminhos levam você para sua casa? Obviamente que não. Como que todos os caminhos levariam para Deus? Com certeza você já deve ter visto em alguma rede social, no YouTube, em algum lugar, vídeos de bandidos dando seu depoimento ali para jornalistas, repórteres, dizendo assim: não, Deus me abençoou, eu não quebrei a perna na hora do assalto. As pessoas pedem e clamam para Deus para as mais diferentes situações, inclusive para aquilo que é errado. Obviamente que todos os caminhos não levam a Deus, obviamente. Por isso a gente precisa definir o que nós queremos da nossa vida. Ou nós vamos escolher permanecer naquilo que a gente crê desde sempre, ou a gente vai escolher a Bíblia. E agora eu vou fazer uma pergunta a você. Se todos os caminhos não levam a Deus, se somente Jesus nos conduz ao Pai, unicamente Jesus, não existe nenhum santo, não existe nenhum líder religioso, nenhuma placa de igreja, apenas Jesus nos leva de volta para casa, de volta ao lar. Se a gente compreende isso de maneira clara, aí eu pergunto a você: você estaria disposto a romper com crença e com fé que você carrega no coração talvez por anos para seguir a palavra do Senhor? Você estaria disposto a isso? Sim ou não? Veja, responder essa pergunta é fundamental para que você possa crescer no conhecimento da vida religiosa. Agora, antes de nós abordarmos o tema de hoje, e hoje nós vamos falar a respeito da lei de Deus, eu quero deixar uma coisa muito clara para você que está me assistindo. Em primeiro lugar, eu e a Igreja Adventista do Sétimo Dia cremos que nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. E ponto. Não existe uma vírgula, não existem reticências. Nós somos salvos pela graça. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi nos salvar de maneira plena. O trabalho foi 100% realizado. Não foi assim: Jesus fez 98% na cruz e agora eu tenho que fazer 2% que é a minha parte. Não. Jesus fez 100% tudo. A salvação é plena. Os méritos são exclusivamente de Cristo. Agora, nós vamos analisar um pouco a questão da lei, para observarmos biblicamente se a lei foi abolida no Calvário ou se ela não foi abolida no Calvário. Você entende que são coisas distintas? Eu posso sim acreditar na salvação unicamente pela graça e ainda assim crer ou não que a lei está em vigência ou não. Você entende? São duas coisas separadas. Então ficou claro, somos salvos por quem? Por Cristo Jesus. Através do quê? Da sua graça. É isso que eu creio e é isso que você crê se você também é um cristão. Vamos para o primeiro texto de hoje. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la em Êxodo 31, no verso 18. É muito importante que você tenha uma Bíblia com você. Pode ser qualquer Bíblia. Ah, pastor, mas minha Bíblia é católica.
tem os outros livros que na Bíblia de vocês não tem, pode ser essa? Pode. Ah, pastor, mas a minha Bíblia? Pode. A minha versão é assim, não importa. Pegue a sua Bíblia. Você vai chegar a algumas conclusões por você na sua Bíblia. Por isso você não pode ficar apenas com a minha leitura da Bíblia. Pegue uma Bíblia, ok? Êxodo 31, no verso 18, veja o que está escrito. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aqui o contexto é o Monte Sinai, é Deus entregando a tábua dos 10 mandamentos. Agora, veja que coisa interessante e impressionante. Em toda a Bíblia, amigo, nós vemos Deus inspirando profetas e apóstolos para que eles pudessem escrever na sua linguagem, com o seu vocabulário, os valores e os princípios bíblicos que eu e você temos. A Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, mas escritas por homens. Nas tábuas da lei, Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele mesmo escreveu com o próprio dedo. Você tem ideia do que isso significa? Você tem ideia de quão pesado é isso? Quando chegou no momento de entregar a sua lei, ele não delegou para nenhum profeta. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. Por que tábuas de pedra? Porque pedra sempre simbolizou na Bíblia eternidade, perpetuidade. Deus escreve em tábuas de pedra com o próprio dedo a sua lei. Isso deveria impactar muito você, porque você é um cristão, você acredita na Bíblia. Agora, existe um trecho da Bíblia que Deus não permitiu que nenhum profeta ou apóstolo escrevesse. Ele mesmo escreveu, e são os 10 mandamentos. Alguma coisa muito especial existe aqui. A lei de Deus, querido, é a expressão máxima do seu caráter. Você ferir a lei de Deus, você tentar destruir, alterar, mudar a lei de Deus, é você atingir o coração do Deus Todo-Poderoso. Vamos entendendo um pouquinho melhor essa questão da lei. Você vai perceber que a lei, meu amigo, ela não é uma prerrogativa apenas aqui nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, Êxodo 31, Êxodo 16. A gente encontra já aqui, em Gênesis 26, uma coisa importantíssima. Veja, aqui é o início, a formatação do povo de Israel. Gênesis 26, primeiro livro da Bíblia, nós já encontramos isso de maneira clara. Gênesis 26, verso 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui nós encontramos Abraão, o pai da fé, aquele que foi o início do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Abraão, a Bíblia declara que ele guardava os preceitos, os estatutos, as leis e o mandamento de Deus. Abraão, antes do povo de Israel ser estabelecido, já observava, já guardava, já era obediente ao seu pai. Essa questão de obediência é muito importante para você e para mim. Veja, você sabe, eu tenho 2 filhos, o Gabriel e a Sofia. Quando eu me aproximo do Gabriel e digo assim: Gabriel, olha, você precisa fazer tal coisa. Se ele me ama, ele vai obedecer. Por exemplo, lá onde eu moro num condomínio, eu conheço ali as crianças, conheço os pais das crianças, mas há uma regra, um mandamento ali em casa, que o sol se pôs, Gabriel para dentro de casa. É uma regra, um mandamento. Ah, mas os menininhos estão numa brincadeira muito saudável, gostosa, boa, tem supervisão de adultos, ele não pode ficar mais um pouquinho? O mandamento é claro, anoiteceu, dentro de casa. Só existe uma exceção nessa regra, é se eu estiver junto, ou se a mãe estiver junto. E sabe, por que você acha que eu faço isso com meu filho? Porque eu não quero que ele brinque, porque eu não tenho interesse que ele seja feliz, que ele se desenvolva? Obviamente que não. Eu coloco mandamentos para o seu bem-estar, para a sua proteção. Meu filho é pequeno, tem 8 anos, como é que eu vou deixar ele aí na rua? Mesmo que seja dentro de um condomínio, não posso fazer. Anoiteceu, é hora dele estar dentro de casa.
Então, querido, entenda que o mandamento, ele é colocado para nos proteger. E Abraão já era protegido pela lei de Deus. Nós entendemos que esse mandamento depois foi expressado em 10 mandamentos lá no Sinai, escritos pelo próprio dedo de Deus. Por isso, eu e você deveríamos repensar. Será que você já ouviu essa história de que a lei de Deus foi abolida quando Jesus morreu? Gente, é muito perigosa essa afirmação. Ela é muito comum, mas muito equivocada. E você vai descobrir isso. Vamos lá, Romanos 7... Não, vamos para o Salmo antes, para a gente ver aqui Davi. Tem tanta gente que gosta tanto da vida de Davi. Será que Davi guardava os mandamentos de Deus? Vamos ver isso no Salmo 119. Salmo 119, no verso 44. Veja o que a Bíblia diz. Verso 44. Observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. A lei de Deus dura por quanto tempo? Um pouco de tempo, só até o Calvário. Davi, se ele não está mentindo, se ele não está enganado, e nós não acreditamos que Davi estava mentindo, muito menos enganado, porque era o Espírito de Deus que o guiava, escrevendo salmos que depois vieram a fazer parte do cânon bíblico. Se nós entendemos isso, aqui Davi está dizendo para você que o mandamento, a lei é para sempre e eterna. Sem fim, amigo, sem fim. É Davi quem está dizendo isso. Não é a igreja adventista, não é a igreja batista, não é a igreja católica, não é a Assembleia de Deus, não é a igreja quadrangular, congregação, não é o pastor Ivan. Quem está dizendo isso para você é Davi. Ele declara, observarei de contínuo, sem interrupção, o quê? A lei do Senhor. Por quê? Porque ela é para sempre e eternamente. É assim que funciona. A lei é eterna, foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Abraão já observava as leis. E agora vamos para o Novo Testamento, porque eu sei que já existem algumas pessoas se coçando dizendo assim, não, mas ele está usando só o Velho Testamento, eu quero ver ele falar isso no Novo Testamento. Vamos lá então, vamos ver o que Paulo fala a respeito da lei, Romanos 7,12. Romanos no capítulo 7, no verso 12, veja o que Deus falou através do apóstolo Paulo, verso 12. Portanto, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Como é o mandamento da lei de Deus? Santo. É justa, a lei é justa e é boa. O mandamento é sim santo, justo e bom. Quem fala isso? O apóstolo Paulo. Ora, obviamente que ele escreveu isso aqui depois da morte de Jesus. Que história é essa que a lei de Deus foi abolida? Que absurdo teológico é esse? Querido, eu e você precisamos pensar muito sobre isso, porque a lei de Deus não foi abolida, a lei moral não foi abolida. Jesus observou a lei, os apóstolos observaram a lei, todos os profetas observaram a lei, mas talvez você não queira. A gente precisa estar atento a isso. Próximo texto, querido, está em Mateus 5,17. Vamos então resolver esse problema de uma vez por todas. Vamos entender se de fato a lei deve ser observada ou não. Mateus 5,17. Um texto clássico importantíssimo. Mateus 5,17 diz assim, é Jesus falando, hein? Nós já vimos Davi, já vimos Paulo, já vimos Abraão, agora vimos que Deus escreveu com o seu dedo a lei dele, e agora nós veremos aqui, verso 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Querido, ficou alguma dúvida para você? É Jesus dizendo que não veio abolir. Como é que o seu pastor pode chegar para você e falar que a lei de Deus foi abolida? Eu vou contar para você o porquê. O meio evangélico acaba declarando que a lei de Deus foi abolida. Eu vou dizer para você, é só por causa do 4º mandamento. Você não encontra nenhuma denominação evangélica protestante fazendo apologia contra ou a favor do adultério, a favor do roubo, a favor da maledicência. Não tem nenhuma igreja dizendo desonre pai e mãe. O problema não é a lei. As pessoas estão tentando destruir a lei, não pela lei em si, mas por causa do 4º mandamento que fala a respeito do sábado. E nós vamos abordar
aqui uma série sobre o sábado, 5 programas só sobre o sábado, explicando para você por que esse mandamento não foi abolido e ele não foi alterado para o domingo. O problema todo do cristianismo não é com a lei, é com o 4º mandamento. Como não querem guardar o 4º mandamento, eles destroem toda a lei. Esse é o problema. É isso que o seu líder religioso não quer falar para você. O problema é o sábado, porque os outros 9 mandamentos, você que é protestante, você não tem problema nenhum com nenhum deles, a não ser o 4º mandamento, que fala para guardar o sábado. Como ninguém quer guardar o sábado, porque é difícil, é complicado, socialmente é andar na contramão do mundo, então as pessoas recuam, obedecem Roma, obedecem a orientação católica de guardar o domingo. Interessante isso, né? Como que nós protestantes simplesmente aceitamos a troca que a Igreja Católica fez? E a gente vai estudar bastante a esse respeito do sábado, a mudança do sábado para o domingo, tudo isso. Agora, você percebe Jesus declarando, não penseis, porque tinha pessoas que poderiam pensar. Será que Jesus veio abolir a lei? Jesus Cristo diz, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus observou os mandamentos. Mas é um texto que eu acho que é muito importante também nós esclarecermos para você. Mateus 27, no verso 51, diz assim, nesse instante, que instante é esse? É quando Jesus estava morrendo, quando ele declarou, está consumado, lá na cruz do Calvário. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Aqui sim, que lei foi abolida na cruz do Calvário? Jamais podemos pensar que foi a lei moral, jamais. Isso não é bíblico. Jesus, ele disse, eu não vim abolir. Agora, o que aconteceu? Por que a Bíblia declara? Por que o evangelista Mateus declarou isso? O véu do templo rasgando de cima e embaixo. Porque até Jesus morrer no Calvário, meu irmão, nós sacrificávamos cordeiros. Os cordeirinhos sem mancha que representavam Jesus, o sacrifício contínuo da adoração no templo. Quando Jesus morreu, ele é o cordeiro que tirou o pecado do mundo, cessou os sacrifícios. É por isso que você não sacrifica cordeiros, nem eu. Jesus morreu. Então as leis cerimoniais, que eram lindas, importantíssimas, elas deixaram de ter validade. Essa lei cerimonial, de cerimônias, elas foram abolidas. Agora, a lei moral não. Não adulterar é um mandamento daquela época e ainda é hoje. Honrar pai e mãe é um mandamento desde sempre, desde que Eva teve o primeiro filho. Eu e você não roubarmos aquilo que não nos pertence, pegarmos, querido, isso é um mandamento que serve para todas as eras. O mandamento é eterno. Lembra o que Davi falou? Salmo 119? O mandamento é para sempre e é eterno. Então, que lei foi abolida na cruz do Calvário? Foi uma lei abolida? Foi. Qual? A cerimonial. Essa foi abolida. A lei moral de Deus, não. Há outros textos que eu quero partilhar com você. Veja Jesus falando algo importante em João 15, verso 10. João 15, verso 10. Nós encontramos aqui uma declaração importante de Jesus também. João 15, verso 10 diz assim, se me amardes, ou não, melhor dizendo, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus estava guardando os mandamentos ou não? Ele declarou que estava. Agora, que autoridade existe em qualquer igreja ou em qualquer líder para dizer que você não precisa mais guardar a integralidade dos mandamentos do Senhor? Querido, Tiago 2,10, sabe o que diz lá? Se o indivíduo guarda 9 mandamentos e tropeça em um, é culpado de todos. Culpado de todos. Jesus declarou, olha, eu tenho permanecido no meu amor. Se você guardar os mandamentos, você permanece no amor de Deus, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Você quer permanecer no amor de Deus? A sua igreja fala tanto em amor, né? É amor para cá, é amor para lá. Querido, o amor que não age é conversa. O que você acha do marido que diz que ama a mulher e bate nela?
O filho que diz que ama o pai e não obedece o pai, não ama. Sabe quando a gente que é pai sabe que um filho ama? Quando você fala e ele obedece, ele confia, ele emprega dentro da imaturidade ou maturidade dele, ele emprega com fiabilidade a tua palavra e obedece o que você diz. Isso é amor. Quando a gente ama, a gente obedece. E é o que Jesus Cristo está dizendo. Aqui não é nenhum profeta falando, nenhum apóstolo, se fosse já nos bastaria, mas é o próprio Cristo, aquele que jamais mentiu, aquele que jamais errou, aquele que nunca pecou. Ele está dizendo para você guardar e observar os mandamentos. O que mais você quer? Querido, nem se aparecesse um anjo de luz diante de você, falando que você não tem que guardar os mandamentos de Deus, você ia ter que desprezar, porque Jesus Cristo disse que Ele guardava os mandamentos e que nós devemos guardar. Mais um texto para você, mesmo livro, só que agora no capítulo 14, no verso 15. Veja o que a Bíblia diz, Jesus mais uma vez dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você me ama? Então guarda os meus mandamentos. Eu fico fascinado com Jesus, porque ele vai direto ao ponto, ele não faz rodeios. Ama ou não ama? Amo, então guarda. Observa os mandamentos. Você se lembra quando o jovem rico se aproximou de Jesus? Senhor, eu quero ir para o céu, assim como você quer ir, como eu quero ir. Senhor, eu quero ir para o céu, o que eu faço? Jesus foi tão claro, guarda os mandamentos. Olha que coisa interessante, é Jesus dizendo guarda os mandamentos. A primeira coisa que Jesus associa com salvação, ele associa com os mandamentos. Você quer ser salvo? Então é agora. Agora você vai guardar os mandamentos. Ah, mas isso eu faço. Te falta uma coisa, vende o que você tem e dá aos pobres. E a história termina triste porque ele foi embora e não achou a salvação. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Por isso, quando nós linkamos salvação e mandamentos, não pense que isso é legalismo. Foi Jesus quem disse, quer ser salvo? Guarde os mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Permaneça no amor de Deus como eu permaneço no amor do meu Pai. Como que eu permaneço? Guardando os mandamentos de Deus. Isso precisa estar evidente, claro, translúcido na sua mente. Eu não quero que você seja enganado, amigo. Eu sei que a mensagem que eu trago hoje para você é uma mensagem impopular. Se você for conversar com qualquer líder religioso dentro do segmento evangélico, ele vai discordar de mim, eu tenho certeza disso, qualquer um. Agora, você não precisa concordar comigo, você tem que estudar a Bíblia. É por isso que a gente fala tanto para você, estude a Bíblia, examine a Bíblia. Por isso que a gente oferece um curso bíblico gratuito. Para que ninguém tenha desculpa, eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, a gente manda gravar em áudio. Não importa, querido, o nosso papel é facilitar o seu caminho para você conhecer a palavra de Deus. E o último verso está no mesmo livro, no mesmo capítulo, no verso 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os mandamentos, guarda e ama, eu o amarei e o meu Pai o amará. Deus ama você, amigo. Ele quer o melhor para você. Ele se importa contigo. Ele sabe quem é você. E Ele está hoje falando para você que a lei dele não foi abolida. Não importa o que falaram para você. Não importa o que você acreditava até agora. A Bíblia é translúcida. Translúcida. Você consegue enxergar e entender claramente o que Deus quer. Abraão falando, Davi falando, o apóstolo Paulo falando, Deus escrevendo com o dedo dele. Você encontra Jesus dizendo, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Querido, você consegue entender o tamanho do absurdo que é declarar que a lei de Deus foi abolida? Querido, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Tira a lei da história.
tira a lei, não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei, não tem lei, então não tem pecado. Se não tem pecado, então não existem pecadores, e se não existem pecadores, Jesus veio salvar quem? É um absurdo. Quando você destrói a lei de Deus, você fere o coração do Pai, porque é a expressão do caráter do seu Criador. O que o está escrito tem feito é resgatar verdades bíblicas, que você precisa acreditar porque são bíblicas, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra do Senhor declara. Querido, se você percebesse o quanto a Bíblia é clara, se você estudasse a Bíblia como deveria, eu queria que você abrisse em um último verso da Bíblia. Em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 3 em diante, diz assim: e nisso sabemos que o conhecemos. Agora, o discípulo amado João dizendo: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Querido, eu fico pensando, que outros textos você quer? Existem outros, muitos, mas eu pergunto, que outros textos você deseja? Aquele que diz que conhece Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia chama mentiroso. Pesado, não? Muito pesado. Mas é a Bíblia quem está dizendo, não sou eu que estou afirmando, é a Bíblia falando. Querido, você vai fazer o que da sua vida? Você vai simplesmente desprezar tudo que você ouviu, tudo que você assistiu, e vai ficar na sua denominação, vai ficar com o seu pastor, porque ele, é joia. É porque o meu pai, ele foi o fundador dessa igreja, o meu avô colocou os alicerces dessa igreja, eu não posso sair, não, porque eu sou a 5ª geração dessa denominação, então eu vou continuar aqui na minha igreja. Querido, que é isso? A gente não brinca com salvação, um mandamento, a lei de Deus é eterna, é minha obrigação obedecer à lei de Deus, foi Ele quem me deu, Ele é o meu Criador, Ele me deu vida. Eu e você precisamos tomar uma decisão, querido, ou você vai simplesmente ignorar tudo que você aprendeu, ou você vai tomar uma decisão ao lado de Jesus agora, e você vai dizer: Senhor, eu vou seguir os teus mandamentos, eu vou seguir a tua lei, eu vou obedecer os 10 mandamentos, porque eu quero te servir, eu quero seguir ao Senhor, não importa a minha denominação, não importa o que eu acreditava, hoje eu quero tomar uma decisão. Querido, o Senhor Jesus espera por você. Se você assistiu essa mensagem, é porque o Senhor Jesus queria que você assistisse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, a Deise irá cantar agora. E enquanto ela cantar, tome a sua decisão e diga: a partir de hoje, Senhor, eu vou estudar os 10 mandamentos, vou cumprir e observá-los na minha vida, para honrar o teu nome e para que eu seja salvo. Deus não muda se eu perder, que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? Se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte e levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo
risco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever cada palavra tua, quero ser, porque tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ler o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue, o meu final feliz, o meu final feliz, o meu final feliz. Assim como Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra, Ele pode escrever o seu final feliz. E Ele quer fazer isso. Mas eu e você precisamos tomar uma decisão, né? Nós precisamos definir o que de fato queremos para a nossa vida. Será que você deseja mais do que tudo seguir a Jesus? Ser um discípulo do Mestre? Obedecer, viver como Ele viveu? Ora, se você quer ser um cristão, então você precisa viver como Cristo viveu. E Ele declarou: eu guardo os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. E Ele convida você a isso. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo: o mandamento é santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Você não acha um atrevimento espiritual qualquer pessoa simplesmente dizer que a lei foi abolida? Que loucura é essa? Por trás desse absurdo existe um ser. Por trás de tentar destruir a lei de Deus, existe alguém arquitetando a destruição do cristianismo. Esse ser é Satanás. É ele que não quer que você observe o mandamento que é santo, justo e bom. A lei que é eterna e para sempre. Eu não sei o quanto você conhece de Bíblia. Eu não sei se você tem o desejo de realmente se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Mas Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem milhares, milhões de pessoas que estão presas e nem sabem, nem sentem que estão presas. A palavra do Senhor, amigo, ela transforma, ela liberta, ela quebra as algemas, os grilhões, e você consegue entender e enxergar melhor o mundo. Por isso, estude a Bíblia, se dedique à Bíblia e à Bíblia somente. Essa é a única regra de fé que temos. A sua única segurança de não ser enganado é estudando esse livro.
Há tanta gente que fala bonito, há tanta gente que se prepara. Querido, se você for atrás de líderes carismáticos, de eloquência, eu e você estamos perdidos. A nossa única segurança é esse livro. Se puder, feche seus olhos. Vamos juntos orar. Querido Pai, não queremos de maneira alguma sermos enganados. Pelo contrário, nós queremos que a Tua palavra nos liberte. Por isso, nos ajude a estudá-la e a colocá-la em prática em nossa vida. Se for da Tua vontade que observemos Seus mandamentos, que cada vez mais isso fique claro na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.